Olá, pai. Olá, Felipe. Estamos aqui mais Bem, uma vez para a gente comentar um pouco aí sobre o assunto que vem sempre em destaque aí desde o início do ano, né, que é a Covid-19. E essa semana a gente vem falando, né, do triste fato que ocorreu no último final de semana, que foi o Brasil atingir cerca de 100 mil mortos, né? São 100 mil vidas perdidas, né? 100 mil vítimas da Covid-19. Né? A gente está na luta para superar a pandemia, superar os efeitos da doença, mas não deixa disso marcar a história, né, do país, marcar esse momento na nossa vida. Né? O que vocês puderam ver, puderam falar sobre essa triste marca que a gente atingiu nesse final de semana? Thales, é com muita tristeza que a gente vê isso, né? Aproximadamente 100 mil mortos, um pouco mais de 100 mil mortos, aumentando o número de contaminados. Isso é preocupante e triste, né? Triste e preocupante em dimensões nunca antes mensuradas. Gente, é com tristeza, né, que a gente tem que ver essa situação, né? Porque quando a gente fala em número, né, 100 mil mortes, fica uma coisa meio vaga, né? Mas nós temos que pensar que são 100 mil vidas. São Josés, São Joões, Marias, Antônios, pais de família, filhos, avós, vizinhos, amigos. Então, é uma situação realmente muito séria para o país, né? 100 mil vidas que nós perdemos, né? Será quantas mais virão? Será onde que vai estar a lógica disso aí? Onde é que vai estar o final disso aí? É a hora da gente interrogar. Gente, nós estamos fazendo a nossa parte? Gente, será que eu poderia fazer um pouco mais? Será que se eu tivesse atendido um pouco mais os protocolos, a gente não poderia ter tido um número menor? Eu acho que tudo isso aí tem que ser muito pensado, né? Muito reavaliado, para a gente poder ver como querido a gente falar em perda de 100 mil vidas. Vamos lá. E nesse mesmo ritmo, né, da última vez que a gente encontrou aqui, o estado de Minas Gerais estava numa situação melhor, né, pai, né, Felipe? E agora a gente vê que o estado de Minas Gerais também vem aumentando os casos, né? Belo Horizonte, a nossa capital, e até mesmo a nossa cidade, no Santo Antônio do Grama, a gente, até no último encontro nosso, a gente não tinha casos, e hoje a gente já tem casos. Né? Como vocês veem essa expansão? Eu entendo que a disseminação da patologia e da epidemia, ela veio de fora para dentro, né? Ela começou nos estados litorâneos, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, e depois veio para o interior do país, né, a zona central do país, tendo chegado um pouco mais tardio em Minas Gerais. Mas o que nos assusta hoje? Minas Gerais está entre os estados que estão com índice de mortes aumentando, quer dizer, está numa fase estável. Essa semana, inclusive, semana passada, ou melhor, teve um dia que nós estávamos na crescente. O que eles dizem estável? Estável é quando nós estamos variando de uma queda de até 15% e um aumento de até 15%. Quer dizer, quando nós falamos estáveis, nós estamos, nem caímos 15% no número de mortes, nem crescemos 15% no número de mortes. Mas nós estamos entre os estados onde o número de mortes vem crescendo, né, paulatinamente. Toda semana nós estamos, todo dia aumentou. É uma coisa que nós temos que abrir um pouco os olhos e olhar com um pouco mais de seriedade. Não sei muito se é o momento correto de começarmos aí
a flexibilização e abertura das coisas. Eu tenho as minhas dúvidas ainda sobre isso. Mas vamos ouvir a ciência, né? Eu acredito que se o Estado estiver baseando-se nas decisões, os municípios, em fatos avaliados cientificamente, avaliados pelos profissionais de saúde, então tem um fundamento. Vamos olhar com carinho isso aí. Eu gostaria só de me corrigir aqui, pai, Felipe, né, quem está nos assistindo. Na verdade, nosso último encontro, a gente tinha, sim, casos já na nossa cidade, né, tínhamos 2 casos, mas que isso veio aumentando, né, desde então, acompanhando aí o ritmo do estado de Minas Gerais. Né? E como o senhor falou, pai, sobre essa flexibilização, tem se ouvido muito falar no momento agora da questão da educação, né, da questão de como voltar às aulas, como a educação foi afetada aí na pandemia, como que isso vai se reconstruir. Né? E eu acho que é de extrema importância a gente conseguir definir como que a educação vai se comportar frente a essa situação. Né? E no olhar de vocês, na visão de vocês, Felipe, pai, né, o que vocês acham disso? O que vocês teriam a comentar? Sem dúvida nenhuma, Thales, a questão da educação a gente tem que ser olhada com extrema importância. Né? Eu acho que tem que seguir todos os protocolos e enfatizar em tudo que está acontecendo, uma vez que no estado de Minas Gerais a gente está vendo um aumento de casos. Né? Por exemplo, hoje Minas Gerais está com aproximadamente 6,5 milhões de contaminados e em torno de quase 3 mil mortos. Então esse retorno às aulas ele tem que ser extremamente baseado na parte científica da coisa e muito bem estudado para esse retorno. É um assunto muito importante. Gente, olha, educação é uma coisa primordial. A gente fica até meio na dúvida como nós vamos falar do retorno às aulas. Mas nós temos que pegar algumas coisas de palpáveis. Né? Será que nós, adultos, que tivemos dificuldade de seguir os protocolos, né, para evitar a proliferação da doença, haja visto o número de mortes que chegamos, o número de contaminados, de mais de 3 milhões de contaminados. Será que um adolescente, será que uma criança vai conseguir captar a importância dos cuidados que tem que ser tomado? Será que com isso nós não estamos expondo, por exemplo, a criança que vai à escola e depois ele volta para o seio familiar? Será que ele não volta para dar um abraço no vovô, na vovó? Será que ele não volta para dar um abraço no papai, no titio, na mamãe, que às vezes estão no grupo de risco um pouco mais preocupante do que a própria criança ou o próprio adolescente? É um fato que nós temos que analisar. Também, quando nós vamos lá para o ensino à distância, onde via internet, é um pouco em dúvida também. Será que a ausência do contato com o professor não traz um prejuízo muito grande para o ensino? Eu vejo o professor como uma peça fundamental na educação. O professor não é só ensinar tabuada. O professor, a presença dele é uma presença importante, é uma presença de autoridade, é uma presença de pessoa que é respeitada pelos alunos, é aquele formador de opinião, é aquele que traz a solução, é aquele que, quando o aluno faz um questionamento, ele tem como abrir uma discussão para se chegar a uma conclusão. Então, eu acho que o professor é fundamental nessa relação com o aluno. Agora, nós estamos em agosto, talvez vamos começar aulas em setembro, outubro, quase no final de ano. Eu acho que tem que ser muito bem pensado, muito bem palpado isso aí. Eu vou trazer como um exemplo próprio. Eu faço uma pós-graduação na Unimed, na Faculdade Unimed, em Belo Horizonte, sobre perícia médica, e eu vinha fazendo normalmente, lato sensu, né, uma vez por mês, aos finais de semana, e agora, em virtude da pandemia, passou para a distância, né, nós fazemos via internet. Eu não consegui me adaptar. Eu entrei em contato com a faculdade, pedi para parar o meu contato, os módulos que eu já fiz, tudo bem, e os módulos que faltam fazer, eu vou pegar para fazer
o ano que vem, junto com outra turma, ou daqui 2 anos, sei lá, numa hora que der para fazer. Então, eu temo também se os alunos estão se adaptando a isso. Agora, gente, pelo amor de Deus, nós não podemos expor uma categoria profissional importante, como a de professores, a um risco, às vezes, desnecessário. Eu acho que isso aí tem que ser muito bem estudado e precisa de seguir todo o componente científico em torno do assunto. Né? É uma coisa que nós temos que olhar com muito carinho, com muito cuidado, o nível de exposição que nós estamos tendo, tanto para os alunos como para os professores. Né? Temos que tomar cuidado com isso. Aí. E levando em consideração, Thales e pai, tudo isso que está sendo abordado, o professor, o tamanho da importância dessa classe para a comunidade, imagine só que o risco de contaminar uma classe vai ser mais ou menos como ocorrido nesse final de semana, o qual um time de futebol não houve um jogo porque um time de futebol foi completamente contaminado, ou completamente não, boa parte dos seus atletas foram contaminados. Mais ou menos é o que eu vejo e o que eu temo para os professores, para a nossa sociedade. Imagine a nossa equipe de professor, com a boa massa dos professores contaminados, como fica o nosso time para a sociedade? Tamanha a importância dos professores para uma sociedade. Eu gostaria, nesse momento, inclusive, de ser solidário aos professores, de parabenizá-los pelo papel que eles desenvolvem perante aos nossos jovens, perante a nossa sociedade, e uma classe aguerrida, uma classe que faz as bases familiares, faz a base da família e educação. Então, a importância e o devido cuidado nós deveríamos ter com a classe de professores, com a nossa classe de professor. Outra coisa importante também, pai, que eu gostaria de comentar, que a gente poderia falar um pouquinho também, é da participação dos pais, né? A participação das famílias ali no contato, na educação das crianças. Né, a gente conseguir mostrar para os pais também a importância dele conseguir notar o comportamento do seu filho, conseguir notar o comportamento da sua criança, né, para que naquele momento, quando tiver a volta às aulas, como ele está naquele dia. Será que ele está bem para ir para a escola? Será que ele não apresentou nenhum sintoma gripal que possa lembrar? Então, talvez a importância do pai dar mais atenção, o pai, a mãe, estar mais atento ali ao comportamento das crianças, né? Não sei o que vocês acham disso. Não tenha dúvida, Thales. Vamos lá. Até hoje, o nosso discurso é baseado em dados científicos, né? É que o isolamento é coisa fundamental para impedir a proliferação da doença. Ok? Isso aí é consenso. Né? Até os negacionistas aí hoje entendem que o isolamento é peça fundamental. Não há, na ciência, quem diga que o isolamento não é fundamental. Quando nós começamos as aulas, esse isolamento vai ser quebrado num determinado setor. Então, nós vamos ter a criança saindo de casa, a criança, às vezes, pegando um transporte escolar, a criança chegando na escola, entrando em contato com outras crianças, entrando em contato com o professor, com zeladores, com o pessoal da limpeza, o pessoal da cozinha, né, o pessoal da merenda, tudo isso. Então, é de fundamental importância que haja aquele análise antes de sair. Aquele professor, não, hoje eu estou indisposto, hoje eu me senti com febre, hoje eu estou com dor de garganta, ele, em hipótese alguma, e a escola apresentar-se, dizer que tem sintomas e não ir. A mesma coisa são os pais com as crianças. Né? Pega uma criança, meu filho vai para a aula hoje, tudo bem. Ô pai, ô mãe, eu estou quente, eu estou com febre, eu estou com dor de cabeça, eu estou com a garganta doendo, eu estou com o nariz escorrendo. Quer dizer, essa criança deve ser comunicada tanto na escola que ela não iria, como tentar comunicar ao posto de saúde, ao programa de saúde da família, o médico dessa criança, para ver se tem algum risco de contaminação. Né? Nós temos que entender uma coisa: está sendo quebrado uma parte do isolamento. Ok? Isso aí não tem dúvida. Então, nós temos que tentar minimizar qualquer dano que essa quebra de isolamento pode trazer. Sim.
Daí, Quer falar, Thales, Felipe? Fica à sim, vontade. claro, só para pegar um gancho no que o pai está falando, daí a importância de pessoas sempre ligadas no dia a dia, pessoas ligadas a essa parte da saúde, para fazer uma boa triagem dessas crianças quando saem de casa ou quando chegam em casa, para fazer um acompanhamento, a importância de alguém experiente para poder controlar, alguém experiente para poder estar como treinador desse time, para que a gente possa monitorar, por exemplo, as nossas crianças desde a saída da casa até a entrada na escola, ou aquelas que nem devem sair de casa por estar apresentando algum sintoma, para proteger os outros coleguinhas e o nosso time de professores, essa classe tão amada. Né? E aí eu enfatizo a importância de quem está na coordenação serem pessoas extremamente sensatas, pessoas extremamente ligadas ao assunto saúde, ao assunto proteção e por aí em diante. Muito bom. E outra coisa, muito tem se falado nesse retorno às aulas, né, na programação, o setor aí ligado ao setor de educação, tem se falado numa hipótese de talvez esse retorno às aulas ser como se fosse um retorno misto, né, alguma carga horária ser presencial, outra carga horária ser via online, né, ser via EAD, que é ensino à distância, né, e ainda nada muito bem definido, mas existe essa possibilidade, né? E aí, como é que a gente faz, pá? A gente sabe que nem todo mundo, nem todo o aluno da escola pública, ou seja, ela particular, né? Um exemplo na nossa cidade, tanto na municipal, na escola estadual, tem esse acesso garantido à internet, tem esse acesso garantido ao ensino à distância, né? E como que a gente poderia fazer, né, para resolver isso, para resolver esse acesso, né? O que a gente poderia fazer para manter esses alunos conectados com acesso à internet? Como que isso se daria, na opinião de vocês? Gente, olha, não tenha dúvida que existe um termo muito usado hoje, que é o novo normal, né? A relação humana, isso com o meio ambiente, com tudo, na esfera ocupacional, né, na esfera educacional, na esfera de turismo, na esfera de lazer, algumas mudanças vão acontecer, não tenha dúvida. Né? Nós estamos em pleno século XXI, onde a internet é uma rapidez tão grande, a quantidade de informação tão grande, que o nosso adolescente, o nosso jovem, a nossa criança não consegue ficar longe disso e nós não podemos privá-lo disso. Né? Nós temos que entusiasmá-lo até a usar. Lógico que o uso com coerência, né? Um uso com concordância, um uso com limite, né? Mas eu não quero nunca deixar de bater na tecla. Eu acho que o professor ele é fundamental na formação do nosso jovem. Ele não é só aquela pessoa que chega ali para ensinar tabuada. Ele não é aquela pessoa que chega ali para ensinar física, para ensinar química. Ele é uma pessoa formadora de jovens, formadora de personalidade. Então, nós temos que mesclar, no meu entendimento, no meu ver, mesclar a facilidade e a agilidade que a internet, que o meio digital em si nos traz, mas com a presença in loco do professor. Aquela figura carismática do professor, ela tem que ter peso fundamental na educação dos adolescentes, dos nossos jovens. O professor, ele é peça-chave na educação. Eu não creio só no ensino à distância. Eu não vejo com bons olhos o ensino único exclusivamente sem a presença do professor. Tá? Isso aí lá num curso superior, aonde o jovem já tem sua personalidade formada, pode ser um pouco mais aceitável. Mas no primeiro grau, na formação do adolescente, a figura quase que mística do professor é fundamental. Sem os nossos professores, eu acho que a escola andaria para trás.
Eu acho que os governos municipal, estadual, federal, deveriam incentivar muito mais os professores. Eu acho que a categoria do professorado deveria ser uma categoria das melhores remuneradas no país, com benefícios previdenciários, uma aposentadoria mais flexível, um pouco mais confortável, um componente salarial, enfim, um componente de valorização do mestre. O próprio nome diz mestre, é quem está trazendo a informação. Então tem que ter um valor muito mais importante do que é hoje. Eu não consigo aceitar ver um professor ganhar X e ver profissões aí, não estou denegrindo nenhuma, mas que tenha uma importância para a sociedade infinitamente inferior à importância do professor, e você vai ver a discrepância salarial, essa profissão ganhando muito mais do que o professorado. Não quero que o outro caia o salário dele, de jeito nenhum. Eu quero que o professor tenha a remuneração e a valorização que lhe é pertinente. Entendeu? Então, eu tenho um pouco de medo quando nós agilizamos muito os meios de comunicação muito rápidos, principalmente na idade pré-escolar, na idade do adolescente, da criança em formação, a presença e a valorização do professor é fundamental. Eu acho que a educação sem a presença do professor, ela me deixa um pouco preocupado, mas vamos viver a nova experiência que nós temos. Nós temos que adequar. Esses problemas que estão surgindo aí, nós temos que ver como que nós vamos nos adequar a isso. Muito bom, eu acho que o pai conseguiu explanar muito bem aí essa questão, né, da importância do professor aí na vida escolar, né, na formação de personalidade, na formação de caráter do aluno. Eu acho que hoje era esse o nosso objetivo, né, pai, Felipe, era falar um pouquinho, atualizar um pouquinho dessa triste notícia aí dos números da pandemia, mas falar um pouco mais da importância da educação na vida da criança, na vida do adolescente, né, e como a gente vai enfrentar no pós-pandemia para expandir a educação, para dar mais acesso, né, que seria a educação do futuro. Né? Independente da pandemia, a gente sabe que a educação precisa ser valorizada, né? O Fundeb está aí para ser aprovado, né? A gente sabe da importância de aprovar esse Fundeb para a educação dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Acho que a gente vai encerrando por aqui. Caso, né, se algum de vocês tiverem mais alguma coisa para acrescentar, quiser deixar uma mensagem, né, fica bem à vontade. Eu deixo a palavra com vocês. Mensagem final, gostaria de agradecer a todos os meus professores por toda a minha vida, minha formação, por essa vida de aluno que, por várias vezes, já me peguei na frente do espelho quando jovem e adolescente, querendo ser igual ao meu professor. Eu tenho o respeito e tenho como meus grandes heróis, dos meus grandes heróis, os meus professores. São eles que nos dão a base familiar, são eles que me deram boa parte da minha estrutura. Hoje, todo lado de cá, continuo aluno e também lecionando. E consigo ver a importância, e cada dia que passa, fico mais apaixonado pela figura do professor e tamanha importância da formação do professor nas nossas famílias, na nossa base familiar, na nossa educação e no futuro de qualquer cidade, de qualquer nação. Nessa pandemia, eu gostaria de deixar um recado de otimismo e parabenizar aos nossos professores e manifestar o meu apoio eterno a vocês, aos mestres, aos meus eternos ídolos, que são vocês, professores. Gente, eu desejaria uma boa noite a todos, dizer sempre a minha felicidade de estar discutindo algum assunto, trazendo alguma informação à comunidade guiamense, né? O prazer que é fazer isso junto com vocês, meus filhos, é lógico, né? Eu fico muito satisfeito e muito honrado e feliz. E dizer o seguinte, voltar a insistir, professor é coisa fundamental na formação dos nossos jovens. Jovens bem formados, sociedade bem formada. Jovem bem educado, sociedade vitoriosa. Os professores, voltam a insistir,
são peças fundamentais na formação, tanto acadêmica como do caráter dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Esse mundo aí que tão louco que nós estamos vivendo com tantos problemas, ai desse mundo se não fosse a força de vontade, a abnegação dos professores. Sei que em determinados momentos, vivendo dificuldades, né, sendo pouco valorizados, né, às vezes com um salário muito aquém do que merecem, mas eles não largam. Eles cada dia têm mais garra e mais vontade de trazer informação e educação para os nossos jovens. Meus parabéns a todos os professores. Né? Acho que as coisas vão caminhando e vão chegar onde precisam chegar. O otimismo faz parte da nossa vida. Um abraço a todos e boa noite. Um abraço, boa noite a todos. E aí, até a próxima, até o próximo encontro, até o próximo debate. Tchau, pai. Tchau, Felipe. Até logo, meu filho. Até mais, um abraço, boa noite.